Oi meninos, bom dia, tudo bem? Nós acabamos de finalizar uma aula online, né? E eu percebi que nós temos que retomar alguns assuntos, né? Parece que algumas coisas não ficaram muito claras. Então eu vou fazer esse videozinho explicativo aqui, bem rapidinho mesmo, das atividades de hoje, tá bom? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês continuem interagindo comigo lá pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Então vamos lá para a aula de hoje? Então vamos lá, né? Escola Coralina. Então a nossa aula é do dia 12/5/2021. Vamos lá? A primeira atividade da aula de hoje é a atividade de língua portuguesa, né? Tá dizendo o seguinte, olha: leia com atenção a fábula escrita por Monteiro Lobato. Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da raposa, empoleirou-se numa grande árvore. A raposa, desapontada, murmurou consigo: deixe estar, seu malandro, já te curo. E em voz alta ela disse: amigo, venho contar uma grande novidade. Acabou-se a guerra entre os bichos. Andam agora aos beijos, como namorados. Desçam desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor. Muito bem, exclamou o galo. Não imagina como tal notícia me alegra. Que beleza vai ficar o mundo, limpo de guerras, crueldades e traições. Vou descer para abraçar minha amiga raposa, mas como já vem vindo 3 cachorros, acho bom esperá-los, para que também elas possam tomar parte da nossa confraternização. Ao ouvir falar em cachorro, Dona Raposa não quis saber de histórias. Tratou-se de pôr-se ao fresco, dizendo: infelizmente, amigo Cocoricó, tenho pressa e não posso esperar pelos amigos cães. Fica para outra vez a festa, sim? Até logo. E raspou-se contra a esperteza e meia. Então nós temos lá as atividades, né? Então, na frase, o galo logrou a raposa, logrou quer dizer maltratou, feriu, enganou ou quer dizer confiou. Nós já fizemos essa atividade, né? Depois a questão número 2. Como lá vem vindo 3 cachorros, acho bom esperá-los para que também eles tomem parte da nossa confraternização. As palavras sublinhadas estão substituindo a palavra bicho, amigos, cachorros. Qual dessas 3 palavras? Número 3. De acordo com o primeiro parágrafo do texto, quais são as características do galo? Então é só voltar lá no texto e ler lá o primeiro parágrafo. Número 4. Em sua opinião, o que teria acontecido se o galo descesse para abraçar a raposa? E número 5. Com que frase o Monteiro Lobato resume a moral da história? Aí vocês vão explicar o significado. Só uma dica, é a última frase do texto, certo? Então, seguindo, nós temos lá a questão número 6. Então, nós queremos uma palavra de sílaba, 2 palavras trissílabas e 2 palavras polissílabas. Lembrando que para falar de sílabas, né, de silabação, né, das palavras, eu postei lá no grupo do WhatsApp um videozinho bem curto, são 2 minutinhos só, explicando aí o que são essa separação silábica, tá certo? E para a separação silábica aqui, né, só falando de uma forma geral. As palavras de sílabas são aquelas palavras que quando nós dividimos, elas têm 2 sílabas. Por exemplo, casar, café, ok? As palavras trissílabas são aquelas palavras que têm 3 sílabas, né? Então, por exemplo, alegria,
E esse é polissílaba, né? Alegria é polissílaba. Por exemplo, esperança também são 4 sílabas, polissílabas. Agora se eu falo amigos, 3 sílabas, tá vendo? Amigos. Então elas são palavras trissílabas, e palavras polissílabas são aquelas palavras que têm 4 ou mais sílabas, tá bom? Aí vocês retiram lá do texto essas palavras. Próxima questão. Numere as palavras de acordo com a classificação da sílaba tônica, né? Aí aqui nós temos as explicações, classificação das palavras com mais de uma sílaba. Oxítona, onde a última sílaba é a tônica. Paroxítonas, onde a penúltima sílaba é a tônica. E proparoxítonas que a antepenúltima é a tônica. Sobre esta questão, né, especificamente, está lá no grupo de vocês o videozinho, né, explicando o que são as oxítonas, o que são as paroxítonas e o que são as proparoxítonas, ok? Então, tá aí, vocês vão marcar, né, dentro dos espaços, número 1 para as palavras oxítonas, número 2 para as palavras paroxítonas e número 3 para as palavras proparoxítonas, certo? Então vamos seguir. Aqui é a mesma coisa, né? Nós vamos fazer correspondência da coluna 1 com a coluna 2. O que é uma palavra oxítona? O que é uma palavra paroxítona e o que é uma palavra proparoxítona, ok? Então aqui tem uma explicação de cada uma dessas palavras. E por fim, nós vamos ler as palavras e classificá-las em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. No exercício anterior, nós marcávamos a opção. Nesse exercício nós vamos escrever, tá bom? Aí por último nós vamos, hoje em comemoração ao Dia do Enfermeiro, nós vamos escrever uma mensagem de agradecimento a todos os enfermeiros, certo? Agora vamos lá para a atividade de matemática. Aí, o início da atividade de matemática, ela se dá com um texto, né, explicando como é que surgiram as unidades de medidas, certo? Aí vai dizer lá o que é um sistema métrico, como foi criado o sistema métrico e etc. Mas aqui o importante para nós é percebermos aqui, essas duas características aqui, da unidade de medidas. Nós temos aquelas unidades de medidas que são maiores que os metros e temos aquelas unidades de medidas que são menores que os metros. Então, as unidades de medidas maiores que os metros, os quilômetros, o hectômetro e o decâmetro. Aí depois nós temos os metros e depois menores que os metros, os decímetros, os centímetros e os milímetros. Então vamos lá, né? Aí aqui está a continuação da explicação, né? Que as medidas maiores são chamadas de múltiplos. Aí nós temos lá o quilômetro, o hectômetro e etc. E as menores são chamadas de submúltiplos, né? E nós temos lá os decímetros, os centímetros e os milésimos. Vamos lá para as atividades? Nós também já fizemos juntos, né? Então nós vamos pensar aqui. Quais são as medidas mais apropriadas para medir? O tamanho do meu caderno, o tamanho de uma sala, a distância da escola até um endereço, aqui no caso até a Praça do Coreto, e a espessura de uma folha de papel. Cada uma dessas referências aqui, nós utilizamos uma forma de medir, que é mais legal para cada uma dessas explicações aqui, tá bom? Aí, seguindo a próxima atividade, nós temos aqui, essa atividade que nós vamos utilizar a régua, né? Nós vamos pegar a régua e vamos medir o nosso caderno. Nós vamos medir o comprimento. Deixa eu pegar aqui para poder mostrar para vocês, Então, nós vamos medir aqui, o comprimento, a largura e a espessura. Então, eu vou pegar a minha régua, vou marcar aqui, comprimento. Aí eu vou lá,
na letra A. Comprimento tem tanto. Aí depois a largura, né? Tem tanto de largura. E depois a espessura. Terminado isso, nós queremos saber o quê? Qual medida foi a maior, certo? Então, terminada a número 2, nós vamos para a próxima, né? Então, a número 3, vamos lá, ó. Se 1 metro tem 100 centímetros, quantos centímetros tem 2 metros? E depois, quantos centímetros tem 5 metros? Certo? Aí, continuando então a atividade, nós vamos observar a tabela, né? Que nós vimos lá de quilômetros e etc. E vamos responder aqui, ó. 1 quilômetro tem quantos metros? Os metros, então, se 1 quilômetro tem essa quantidade de metros, 6 quilômetros vai ter quantos metros? Aí nós vamos continuar. Se eu caminhei 3.000 metros, eu caminhei quantos quilômetros? Comprei 90 centímetros de fita. Para chegar a 1 metro, falta quantos? Porque 1 metro tem quantos centímetros? Meio quilômetro é o mesmo que quantos metros? Certo? Finalizado isso, agora nós temos que escrever como é que se leem essas medidas aqui, ó. 85 centímetros, não é isso? 1,5 metro. 60 quilômetros. 260 centímetros ou 2,60 metros, ok? E agora a última atividade de educação física. Aí a atividade de educação física, ela está pedindo aqui o seguinte, né? Nós sabemos que o esporte de invasão são aqueles em que um jogador ou uma equipe, né, um time de jogadores, vão precisar invadir o espaço do outro time para poder pontuar, não é isso? Então, pensando nisso, qual é a modalidade esportiva de invasão que é mais popular, né, dentro do Brasil? O futebol, o futsal, o basquete, o handball. Qual deles aqui é o mais popular, certo? Aí depois a letra B, né? A letra B está dizendo assim, ó. Cite 2 exemplos de esportes de invasão. Olha só, na atividade anterior nós tínhamos lá vários exemplos de esportes de invasão, não é isso? E a letra C, nós temos que falar 2 exemplos de esportes que não sejam de invasão, que uma equipe não vai precisar invadir o campo do adversário, certo? Feito isso, meninos, nós finalizamos então a nossa atividade de hoje, tá bom? Então por hoje é isso e até mais. Tchau!